O dia e a hora ninguém sabe, mas a época do arrebatamento que dá início à segunda vinda de Jesus não nos surpreenderá. Há uma enorme diferença entre saber o dia e a hora e saber a época do arrebatamento, a qual o Senhor nos revela através de Sua palavra. Deus anunciou 800 anos antes a Abraão que o povo de Israel seria libertado do Egito após 400 anos de aflição. Deus anunciou também a Jeremias 100 anos antes que o povo de Judá seria libertado da Babilônia após 70 anos de cativeiro. Da mesma forma, Deus também anunciou a Daniel 550 anos antes a época da primeira vinda de Jesus, o Messias e Redentor de Israel. E de uma forma muito mais clara ainda, o próprio Jesus e seus profetas nos revelaram, através das Escrituras, com considerável precisão, a época de sua segunda vinda, que, em suma, será o maior acontecimento de toda a história do povo de Deus e de toda a humanidade, a qual será desencadeada pelo arrebatamento da Igreja fiel. Serão estas evidências inquestionáveis que abordaremos a seguir. Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, é importante ressaltar que, de acordo com os relatos da época, Jesus nasceu em 4 a.C., tendo sido crucificado, ressuscitado e subido aos céus em 29 d.C. Logo, como não sabemos o dia nem a hora, toda a contagem a partir da época de Jesus deverá considerar como ano inicial qualquer ano situado no intervalo 4 a.C. a 29 d.C. Por exemplo, se desejarmos contar 2000 anos a partir da época de Cristo, temos que somar 2000 aos limites do intervalo 4 a.C. e 29 d.C., ou seja, menos 4 mais 2000 é igual a 1996, e 29 mais 2000 é igual a 2029. Assim, 2000 anos depois de Jesus Cristo poderia ser qualquer ano entre 1996 e 2029. Passemos então às evidências. Para o Senhor, 1000 anos é igual a um dia. Ao tratar da segunda vinda do Senhor, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, em especial no versículo 8, nos revelou algo que não devemos ignorar quando o assunto é a segunda vinda de Jesus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A primeira evidência. Em 6 dias Deus completou toda a sua obra. Em diversas Bíblias e dicionários bíblicos, verifica-se com facilidade que Adão foi criado em torno de 4000 anos antes de Cristo. Logo, de acordo com a equação de 2 Pedro 3,8, quando se trata da volta de Jesus, se 1000 anos é igual a um dia, logo 4000 anos é igual a 4 dias. Logo, de Adão até Jesus Cristo, passaram-se 4 dias no tempo de Deus. Ora, de Jesus Cristo até os dias atuais se passaram aproximadamente 2000 anos, ou seja, 2 dias. Logo, se somarmos 4 dias, de Adão até Jesus, mais 2 dias, de Jesus até os dias atuais, resultam 6 dias de Adão até a nossa época.
Este entendimento é confirmado pela própria palavra de Jesus Cristo, que nos revela, no Evangelho de João 5,17, o seguinte: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ora, como é que o Pai trabalha até agora, se no livro de Gênesis 2:3 diz que Deus descansou no sétimo dia? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ocorre que, como o próprio Jesus nos fez entender, o dia de descanso ainda não chegou, mas está na iminência de chegar, uma vez que já são passados cerca de 6.000 anos desde Adão, ou seja, 6 dias já são passados e o sétimo dia, que é o dia de descanso que corresponde ao sétimo milênio, é tratado na Bíblia em Apocalipse 21, 2 e o 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Serão 1000 anos sem Satanás, com Jesus Cristo reinando nesta terra no seu reino milenar de paz. Com 1000 anos, ou melhor, como 1000 anos é igual a um dia, este dia de paz corresponde ao sétimo dia, ou seja, o dia de descanso de Gênesis 2:3, e está na iminência de se iniciar. Os 6 primeiros dias, ou seja, os cerca de 6.000 anos desde Adão se findarão com a segunda vinda do Senhor, que se inicia com o arrebatamento da Igreja do Senhor. Logo, o arrebatamento ainda será no final do 6º dia, ou seja, nos dias atuais.